Então vamos contar a história, viu? Na verdade, o Luiz começa contando a história que o Senado propõe legalização da prostituição. Proibição dos prostíbulos só serve para que policiais corruptos possam extorquir proprietários. Baseando-se nessa tese, tá certo? O Congresso, o Senado e a Câmara Federal começam a discutir hoje a legalização da prostituição. Inclusive o jornal Folha de São Paulo está trabalhando uma matéria de quase uma página a respeito do assunto. É isso, é? Exatamente, Madalena. A proposta da Comissão do Senado de Reforma do Código Penal prevê o fim de punições para donos de prostíbulos. A ideia dos experts em direito que compõem a comissão é acabar com o que chamam de cinismo moral da atual legislação. Na prática, dizem eles, a proibição dos prostíbulos só serve para que policiais corruptos possam extorquir os donos dessas casas. O código deixará de ser o paladino da moral dos anos 40. A proibição não faz mais sentido, diz o procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, relator da comissão. Pela legislação em vigor, quem mantém casas de prostituição está sujeito à pena de reclusão de 2 a 5 anos mais uma multa. Já a prostituição em si não é criminalizada, tampouco é regulamentada. Se aprovada no Congresso, a mudança abrirá caminho para a regulamentação da profissão. Isso porque será possível estabelecer vínculos trabalhistas entre o empregado do prostíbulo e o empregador, como já ocorre em países como Alemanha e Holanda. Pela proposta, que deve ser enviada para apreciação do Senado no final de maio, os trabalhadores terão que estar nos prostíbulos de forma espontânea e, claro, não poderão ter menos de 18 anos. Se o dono da casa obrigar a pessoa a se prostituir, incluindo casos em que há dívidas envolvidas, estará sujeito a penas de 5 a 9 anos. A proposta de reforma do Código Penal também endurece as penas de exploração sexual de menores de 18 anos. Pelo texto já estabelecido pela Comissão de Reforma, a pena para quem explorar a prostituição de crianças e adolescentes passará de 4 para 10 anos de reclusão. A pena atinge o responsável pela casa e quem praticar o ato. Trata-se de uma mudança. Hoje, segundo o relator da comissão, praticamente não existe punição para quem faz sexo com uma prostituta adolescente com mais de 14 anos. Tá certo. Agora, antes de falar também desse assunto, viu? Porque tem mudança para quem mantém relação sexual com menores de 14 anos, tem razão, porque policiais corruptos, viu? Eles realmente, isso não aqui em Araraquara, porque aqui em Araraquara a gente nunca recebeu nenhum tipo de denúncia, mas São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, nas grandes regiões metropolitanas, na verdade, policiais que dão garantias, que dão seguranças a esses prostíbulos, tá certo? Acabam cobrando aí uma taxa para dar essa segurança. E muitas vezes até mesmo por extorsão, tá certo? Para não fazer flagrantes e tal. Então, simplesmente o pessoal fecha os olhos e no final da noite, no final do mês, passa ali para receber aí o chamado mensalão nesse meio que parece que realmente existe. Mas, ao mesmo tempo, os donos de prostíbulo para pagar essa extorsão que sofrem, eles acabam extorquindo também as moças que estão lá trabalhando. Então, ninguém tem segurança no setor sem uma profissionalização. Hoje, por exemplo, como é que vive porque eu digo a você, viu, que a pessoa, a partir do momento que ela é maior de idade, ela sabe perfeitamente o que está fazendo, então o problema é exclusivamente dela. As pessoas têm o direito de ter as suas opções de vida, tá certo? Porque se for prejuízo, é prejuízo só dela e ela é maior de idade, ela sabe perfeitamente o que ela está fazendo, tá certo, né? Então, agora, o que precisa é ter realmente um relacionamento mais ou menos definido, né? Entre o patrão, que é o dono do prostíbulo, e aquela que está lá trabalhando. Hoje, por exemplo, como é que se trabalha? Eu não sei, sinceramente, não dá para você entender como que é o pagamento. O dono do prostíbulo cobra uma taxa, um percentual, por quê? Por ter a casa para abrigar essa mulher, por ter a estrutura dentro, as pessoas fazem sexo dentro do próprio local. Então tudo isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Ou a pessoa sai dali e vai para motel. Eu não, sinceramente... Há todos os tipos, né? Há todos os tipos. Há casas que abrigam ao espaço para os relacionamentos, há casas que só tem ali as prostitutas, né? Enfim, e na verdade nessas casas quem menos ganha é a prostituta. Na verdade configura realmente uma exploração. A taxa maior fica para o proprietário, né? Enfim, eu acho que essa questão de legalizar as
casas é mais do que necessário, porque se o negócio funciona ilegalmente, você atrai o quê? A ilegalidade. Aí começa, né, um círculo crime, né? do crime, como o jogo do do tráfico, bicho, exatamente. Em torno de algo ilegal, só gravita a ilegalidade. Tá aí, portanto, quer dizer, seria sem dúvida um avanço. Agora, o Brasil é um país extremamente conservador, religioso, e com certeza daqui a pouquinho a igreja, tanto a igreja católica como a evangélica, vão botar a pazinha no meio e vão colocar suas bancadas, né, para tentar, logicamente, dizer: não, nós não temos que aprovar a prostituição, nós temos que acabar com a prostituição. Isso é uma utopia, porque a prostituição é uma das profissões mais velhas do mundo, né? Então vem esse pessoal que se lero-lero. Eu acho que tem que realmente alimentar, dizendo o seguinte: olha, ninguém deve ter aí a obrigação ou a necessidade de viver da prostituição. Tá certo? Eu acho que é um trabalho que deve ser feito realmente. Agora, proibir, eu acho que é simplesmente um absurdo. Então não se pode proibir, tem que se regulamentar para evitar que realmente haja exploração dentro do setor. Há pessoas que vivem na prostituição e vivem, né, muito bem, conscientes do que estão fazendo, né? Você tem até a possibilidade da orientação, da questão da saúde, da questão das DSTs, da transmissão, enfim. Eu acho que esse é um tema que tem que ser levado adiante. Só não pode também, né, restringir a esse cenário de que a proibição só serve para policiais corruptos, né? É uma generalização um tanto quanto perigosa, né? Parte do princípio de que, né, para pagar essa extorsão, né, o proprietário tem que explorar as suas prostitutas. Aí, na medida que ele paga o imposto, ele tem que continuar explorando para pagar o imposto. Então, é uma lógica que é perigosa nessa generalização. Tá certinho. Agora, o jornal Folha de São Paulo, como o Luiz disse, trabalha uma matéria completa sobre o assunto hoje. Agora, Nancy, no mesmo texto, né, que analisa a legalização da prostituição, vem mudanças para quem mantém relação sexual com menores de 14 anos, porque parece que a decisão, né, do superior, tá certo, em inocentar um rapaz, um homem que manteve relações com menor de idade, dizendo: não, elas têm 12 anos, mas já são prostitutas. Quer dizer, veja bem você, um ministro, um supremo, um deus da nossa legislação, simplesmente analisa a questão de uma forma mais tão canalha como foi analisada essa questão envolvendo esses menores de 12 anos. Você tem os detalhes aí, Nancy? Sim, Madalena, no que se refere ao sexo com crianças com menos de 14 anos, a atual legislação, alterada nesse aspecto em agosto de 2009, já estabelece penas muito duras, pois o ato passou a ser considerado estupro de vulnerável. Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça causou controvérsia ao absolver um homem que manteve relação sexual com menores de 14 anos porque já eram prostitutas. A decisão foi baseada na legislação anterior, pois o caso ocorreu antes de 2009. Para o empresário Oscar Maroni Filho, que foi condenado em primeira instância por explorar a prostituição em um hotel, defende a reforma. Já sofri muito com isso. Alguns desses processos que tenho ocorreram porque eu não quis pagar pau para a polícia, foi o que disse o empresário. Maroni diz que as propinas pedidas por policiais civis chegavam a R$200 mil. Tá aí, portanto, quer dizer, uma pessoa que vivia justamente do comércio da prostituição, dizendo aí que para poder trabalhar, ele tinha que pagar uma propina de R$200 mil. Seria muito melhor ele ter a sua função regulamentada e pagar certinho aquelas que seriam suas funcionárias. Agora, Fernando, para concluir, parece que tem um delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? O comandante da Polícia Civil, parece que ele vê todas essas ações com um olhar bastante positivo. É isso, Fernando? Exatamente. Para o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Marcos Carneiro Lima, a legalização das casas de prostituição poderá ser até mesmo positiva. A atuação da prostituta acaba trazendo benefícios à sociedade. Estou aqui falando as palavras que ele acabou usando, né? Como somos mamíferos e primatas, descarregamos no ato sexual aquela energia que poderia ser canalizada para coisas mais violentas. E continua: se é uma opção da pessoa que tenha uma certa garantia para que não caia na exploração por parte dos criminosos. Ainda segundo o policial, a maior parte das casas de prostituição existentes hoje no estado dão pouco trabalho à polícia, porque os seus donos tentam evitar que as garotas criem problemas. Já para o advogado Sergei Kobrar-Bex, que é especialista no direito penal, a descriminalização de casas de prostituição é um tema defendido há anos por parte dos doutrinadores e até mesmo pelos tribunais, já que a própria sociedade tolera a existência de casas de prostituição. Não é criminalizando esse tipo de comportamento
comportamento que se vai conseguir evitá-lo. O Código Penal é uma coisa bastante séria. Você deve colocar no código condutas que realmente servem de distúrbio para a sociedade. Agora, se prepare porque a bancada religiosa, né, que representa as igrejas, com certeza vão entrar com tudo para que essa legislação ela seja esquecida, seja mais uma vez engavetada e a situação continue existindo como fazendo de conta que não existisse. Isso que é o grande problema que acontece, infelizmente, no Brasil. Hipocrisia. Fingir que não existe, porque é hipocrisia. Falso moralismo, né? né? As bancadas religiosas e evangélicas vão se levantar com certeza contra esse projeto, né? Mas enquanto, né, se discute o engavetamento desse projeto, há menores sendo exploradas, levadas aí para os rincões brasileiros, para casas de prostituição, casas continuam funcionando, pessoas viajam, migram para trabalhar em condições subhumanas, a situação permanece como essa. Isso é humano?